E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são alimentos ultraprocessados e como eles fazem você ganhar peso. Então, nos últimos anos, nós temos visto uma epidemia de obesidade e esse fator está muito relacionado a esse tipo de alimento que a gente chama de alimento ultraprocessado ou alimento processado, que é um alimento que aguenta bastante tempo aí nas prateleiras de mercado e são alimentos que fazem muito mal para a nossa saúde. Mas afinal de contas, o que é um alimento processado ou ultraprocessado? Bem, esses alimentos são concentrados, existem até alguns nutricionistas que já chamam esses alimentos de fórmula e não alimento propriamente dito, porque eles são um concentrado de alguns compostos relativamente baratos na indústria, como por exemplo açúcar branco, gordura e alguns corantes, conservantes e outros aditivos químicos. O problema é que essas substâncias utilizadas, os saborizantes ou flavorizantes e esses açúcares e gorduras utilizados para a fabricação desses processados são extremamente irresistíveis ao paladar humano, segundo os especialistas. Isso faz com que a gente tenha um consumo desses produtos muito maior do que nós deveríamos. E o problema pior desse consumo em excesso é que esse tipo de alimento, eles não possuem na sua composição fibras, vitaminas, sais minerais e outros componentes importantes para o funcionamento do nosso corpo. E uma pesquisa recente, agora do ano de 2021, publicada no periódico Cell Metabolism, trouxe para a gente um resultado um tanto quanto importante para a gente poder analisar com relação a esses alimentos. Eles não só são consumidos em grande quantidade, como fazem com que nós engordemos muito rapidamente e, consequentemente, trazem bastante danos e prejuízos para a nossa saúde. E olha só que dados interessantes. Esse estudo mostrou que as pessoas que consumiam esses alimentos ultraprocessados em grande quantidade acabaram ganhando peso muito rápido. Alimentos como muffins, pão branco, sucrilhos matinais, achocolatados, iogurtes adoçados, batata chips com elevado teor de gordura, comidas enlatadas, carnes processadas e sucos de frutas, os chamados néctar, né? E algumas bebidas diet. Mas o problema maior não é advindo do consumo desses alimentos. O que essa pesquisa mostrou é que quando esses alimentos eram consumidos em grande quantidade, eles estimulavam o hormônio da fome no nosso corpo e em uma quantidade muito maior do que se nós tivéssemos consumido frutas, verduras, legumes, comidas naturais, comidas in natura, carnes, ovos, leite, queijos, além dos grãos integrais, das castanhas, das sementes, dos pães integrais e por aí vai. Então foi uma pesquisa assim relativamente pequena, né? Ela trabalhou então com voluntários que moraram durante 4 semanas nesse instituto de pesquisa. Lá eles receberam então 2 semanas de cada dieta, 2 semanas fazendo dieta com alimentos processados e ultraprocessados e 2 semanas fazendo uma dieta mais saudável com alimentos mais saudáveis. Eles tiveram então liberdade de consumir quando eles sentissem fome ou quando eles quisessem comer. Eles foram cuidadosamente monitorados, foi quase um BBB aí, um Big Brother, né, da alimentação desses pacientes. E o achado mais notável aí dessa pesquisa é que o grupo que ficou se alimentando dos ultraprocessados, desses alimentos processados, eles ingeriam na média 500 calorias a mais do que o grupo controle ali, o grupo que estava comendo os alimentos naturais e saudáveis no mesmo momento. E se 500 calorias parecem pouco pensando em um único dia, ao final de um mês, isso vai trazer consequências drásticas para o nosso organismo, para a nossa saúde. Uma das coisas que eles puderam perceber é que ao final de um mês, então,
fazendo essa dieta e seguindo esse caminho de alimentos processados, os participantes tinham aí um ganho de aproximadamente 1,5 kg por mês. Até porque quase todas essas calorias extras que eles consumiam vinham de carboidratos, de açúcares refinados e de gorduras. Então é uma quantidade muito grande de peso e de conversão aí, né, de carboidratos, nutrientes em gordura sendo estocado no nosso corpo. O problema é o tempo com que isso acontece, é muito rápido. E quando a gente começa a utilizar esses alimentos, comer esses alimentos, a gente faz sem ver. Na maioria das vezes nós estamos consumindo esses alimentos na frente da televisão, assistindo séries, mexendo no celular e não estamos nem ligados naquilo que a gente está comendo. Ou às vezes a gente acaba consumindo esses alimentos por ansiedade ou por causa de algum fator que causou algum estresse no trabalho, ou porque você está estudando muito e está ali pilhado para o vestibular e começa a comer essas coisas sem nem mesmo parar para pensar naquilo que você está comendo. Não se esqueça que você é o que você come, né? Tem uma frase que diz isso e isso é muito verdadeiro quando a gente pensa na nossa nutrição. Você tem que comer para nutrir o teu corpo. De vez em quando, lógico, você pode fazer esse tipo de refeição, é muito gostoso, né? E na verdade é muito bom você comer esses alimentos processados, esses sorvetes, essas gominhas, sucrilhos e tudo mais, porque você faz essa refeição espaçadamente. Porque se ela se torna comum na sua vida, ela não tem a mesma graça do que você comer a cada um final de semana, a cada 15 dias. Então cuide da sua saúde, cuide do seu corpo é uma máquina perfeita, faça ele funcionar de uma forma perfeita, porque você já sabe, biologia não é só para você tirar nota lá no vestibular, passar no vestibular, gabaritar a sua prova de ciência da natureza do Enem. Você tá vendo aqui, ó, isso aqui tudo é o que acontece nos seus processos vitais, com carboidratos, com nutrientes como gordura, lipídios, né, vitaminas, sais, minerais. Então, não é só para isso que você estuda biologia. Você estuda biologia porque biologia é para a sua vida.